Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Bahia e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com José David, que eu Isso. conheci através do jornal Aurora da Rua. E como eu me interesso muito por esse trabalho, eu achei que seria uma boa conversa essa com José David. Tudo bem, David? Tudo bem, Então, tranquilo. Antônio, né? isso, eu sou Antônio Neri Filho. Nery Filho. Tudo bem, Sim. graças a Deus. Ô, David, seu nome é José David. Isso, já David. Agora me diga, quem é você? As pessoas, eu queria que conhecessem você, saber quem é você. Eu sou um cara que, na verdade, não, na vida, né, vamos dizer assim, me deixou algumas peças, né, em termos de depressão, algumas perdas também. E a questão que fui vir parar, né, nas ruas, ver nas ruas por um bom tempo, um bom período. E também por conta de não acreditar muito assim na minha capacidade como pessoa, como ser humano, né? Entendeu? Mas um belo dia, né? Posso dizer assim, um belo dia, entrei numa igreja católica, ali no Rio Vermelho, e procurei ali, né, um amparo, uma palavra, um apoio, né, do padre, dos irmãos que se encontravam ali no local. Aí encontrei o irmão Walter, né? O irmão Walter é um irmão da, da Igreja Católica, que me abraçou, me acolheu, me perguntou como eu estava, disse que eu estava muito mal, né? Em termos de muitas coisas também, que aconteceu no meu caminhar, em termos de depressão, de perda de trabalho. Quando foi isso, David? Quando foi isso? Isso Esse... foi no, acho que vai fazer mais de ano já, viu? Uhum, Vou fazer um ano aqui, né? sim. Mas nas ruas, que se encontrava nas ruas mais de anos que eu me encontrava em situação nas ruas. Você veio de onde? Eu sou do estado de Alagoas, né? Sou do estado Sim, de Alagoas. E, sim. na verdade, tentar, né, assim, serviço ou um trabalho, um lugar melhor, né? Porque eu não sou da capital, sou do interior, né? E vamos dizer assim, me aventurar, na verdade, a palavra certa é aventurar, né? Tentar alguma coisa mais no outro estado para poder trabalhar, arrumar um negócio melhor, né? E você Mas cresceu lá em Alagoas? como? Você Sim, sou natural cresceu de Alagoas. você cresceu Eu lá? sou- sim, 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 sim. Entendeu? Chegando aqui foi bem diferente do que eu imaginava, né? Foi bem diferente. Aí eu procurei ajuda, claramente, para voltar para minha cidade, para minha terra, só que não me deram assim a passagem, mas eu creio que tudo foi a permissão de Deus, né? É termo de fui pedir a passagem, não me deram, mas eu creio que tudo é no tempo de Deus, permissão de Deus, que nada acontece nessa vida se Ele não permitir, nada, né? Me levo isso comigo. E pode falar. Foi nessa época que você encontrou a comunidade da Trindade? Como? Foi nessa época que você encontrou a comunidade da Trindade? Sim, 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 sim. Quem me trouxe, na verdade, quem falou da comunidade da Santíssima Trindade foi o irmão Walter, né? Esse que eu encontrei ali no Rio Vermelho, na Igreja Católica, que vários dias, né, pagou meu café, meu almoço, me acompanhou. Na verdade, a gente foi botando currículos, né, mais currículo, ele foi me apoiando, pegou o endereço dele, botou o telefone dele no currículo para me dar esse apoio, né?
Ele viu que realmente eu estava querendo ali um apoio, e eu encontrei esse apoio nele, né, no irmão Valdo, e ele me trouxe, né? Não, na verdade, ele me apresentou, falou, né, da comunidade da Santíssima Trindade. Até então, eu não conhecia, né? Nós viemos numa quarta-feira, né? Ele me trouxe numa quarta-feira para a comunidade da Santíssima Trindade, e o senhor Henrique não se encontrava, né? Que o senhor Henrique é responsável do acolhimento aqui na comunidade da Santíssima Trindade, e, e mandaram eu vir no outro dia, né? No dia, para poder falar com o senhor Henrique, né? Para poder me ajudar, me acolher, ou uma passagem para me poder voltar. Eu estava muito desanimado, muito assim, depressivo, né? Posso dizer assim. E como foi esse E, encontro? Como foi esse encontro com a Santíssima Trindade? cara, foi um negócio maravilhoso, né? Para mim, foi uma mudança radical na minha vida como pessoa. Vamos dizer assim, minha mentalidade mudou muito, né? Hoje eu não sou a mesma pessoa de Mudou antes. como, David? Como Mudou como? mudou em termos de ver a vida, né? Amar mais a vida, cuidar mais da vida, não só a vida da pessoa, mas de outras vidas também, né? Partilhar o seu tempo com outra pessoa, se puder fazer algo, outra pessoa faça, né? Não seja um servo inútil, como eu aprendi, eu levo isso comigo. O que é um servo inútil? Um servo inútil é uma pessoa que só faz aquilo que uma pessoa manda ela fazer, né? E se torna uma pessoa inútil, né? Um servo inútil. Mas eu aprendi a não ser um servo inútil, né? Porque, na verdade, a que é passado aqui é que você venha poder partilhar o seu tempo, partilhar aquilo que você tem, partilhar um apoio numa palavra, um apoio uma pessoa que precisa, um idoso, uma pessoa que é recém-chegado. Então, isso significa um apoio, aquele apoio que eu recebi lá atrás, da comunidade da Santíssima Trindade, é passado para mim também, para passar para as pessoas que recente chegado aqui na comunidade também, ou aqueles que chegam aqui precisando de uma palavra, de um acolhimento, de um apoio, e assim eu posso, o que eu puder fazer, eu faço uma palavra, com alguma coisa, né? Se eu tiver, na verdade, eu partilho ali com aquela uma experiência, aquilo que o que a comunidade fez por mim, qual foi a transformação, como você perguntou, qual foi a mudança? A mudança, voltando àquela pergunta, foi em relação à mentalidade mesmo, né? Minha mentalidade mudou muito de muitas coisas, entendeu? Ô, David, como é que funciona essa comunidade da Santíssima Trindade, que é coordenada pelo irmão Henrique? Como funciona, É, mas qual o termo? Vários as termos. pessoas vivem na comunidade, trabalham, é, Você está falando a rotina, né? A rotina como é da que ela se comunidade. sustenta isso? Como A é que rotina da para a pessoa comunidade, ficar e ficar na comunidade, como é? se a rotina da comunidade, né, ela funciona dessa forma, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua missão, cada um sabe o que já tem que fazer, ou se uma pessoa é recém-chegada, né, ela vai ficar ali só observando, só ali examinando a si mesmo, pensando um pouquinho, uns 15 dias ela fica sem fazer tarefa aqui na comunidade, como foi o meu caso, não só meu caso, como de todos que chegam aqui recentemente, para poder aí colocar um pouco de, vamos dizer assim, botar um pouco de tempero da comunidade na sua mente, ou seja, para que ela possa se sentir mais acolhida, não venha se sentir sufocada, para que ela venha se sentir mais abraçada, acolhida, porque quando a pessoa chega das ruas, ela chega machucada, triste, abatida, desanimada, desacreditada de muitas coisas. E quando ela chega aqui, até 15 dias ela fica, vamos dizer assim, em repouso, né? Repouso de algumas coisas aí do cotidiano, né? Posso dizer assim. Aí depois dos 15 dias, a pessoa começa a fazer umas tarefas da comunidade, como lavar uma louça, fazer uma comida, se a pessoa sabe fazer uma comida, como fazer uma janta, um café e lavar um banheiro, cuidar de uma pessoa que precisar de um apoio,
fazer serviço aqui na comunidade, porque tem várias coisas para fazer aqui, limpar, fazer uma limpeza na horta, ou dar um banho no cachorro, ou levar uma pessoa no hospital, acompanhar uma pessoa no hospital, ou pegar remédio no posto de saúde, entendeu? Então, cada um aqui, quando já acorda, já sabe o que vai fazer, né? Uma tarefa, cada um já tem a sua missão, a sua tarefa, né, para do dia a dia, tá? Me diga uma coisa, a rua que você viveu durante algum tempo, e como foi para você? O que que se pensa da rua, David? A rua, posso dizer assim, que a rua ela nos ensina, né? Ela nos ensina e também deixa algumas cicatrizes, deixa algumas marcas, né? No caso, eu fiquei com a marca da rua em termos de pessoas de julgamento, né? Olhar para você e dizer que você quer roubar, né? Quer fazer alguma coisa errada, mas na verdade você aquilo só quer um pão para comer, né? No meu caso, né? Eu só de falar isso me remete, né? Algumas lembranças, porque não é, você vai ali, você acorda, você vai querer fazer alguma coisa, comer, vamos dizer assim, você está, vamos dizer assim, morrendo de fome, né? Precisando ali de um pão, pelo menos um pão seco, né? Um copo de café, uma água, só para poder botar alguma coisa no estômago. Então, a rua, ela deixa marcas e também ela nos ensina, né? Ela nos ensina muito em termos de, dizer assim, de tudo, né? Posso dizer assim, de tudo, porque, na verdade, a rua, ela, posso dizer assim, qual é a palavra que eu posso botar na rua? A rua, ela deixa, ela é uma escola, né? Escola da vida, mas também ela deixa algumas mazelas, algumas mazelas, querendo ou não deixa alguns maus hábitos, né? Mas esses maus hábitos, ele vai, assim a pessoa ela queira, ele vai sendo removido, né? Entendeu? Claro que não são todos que deixam a mazela sair, mas a maioria que vem com a mazela, com os costumes da rua, ele vai aprendendo, se adaptando novamente ao mundo social, né? A se comportar, se reeducar, né? Vamos dizer assim, uma nova educação, ou seja, a rua ela deixa mazelas, mas também ela nos ensina, né? Ensina muita coisa na rua em termos de você também dar ali fazer, vamos dizer assim, a correria, né? A palavra certa, ela nos ensina a ser correria, né? Fazer alguma coisa, a se movimentar, entendeu? A rua deixa a pessoa muito ligada, né? No dia a dia, porque a rua ela deixa a pessoa muito acesa em termos de muitas coisas, porque você, na verdade, à noite eu não, mal dormia, né? À noite mal dormia por conta que Na sua avaliação, a rua é um lugar mais de vida ou mais de morte, ou das duas coisas? Como é que você vê a rua? cara, vamos dizer assim que a questão não é morte também, a questão também não é vida, mas posso dizer assim que a rua, é como eu coloquei as palavras, né? Ela nos ensina a ser correria. Correria em termos de pensar alguma coisa para sobressair, a gente tem que pensar alguma palavra para poder pedir um café ou para fazer um favor para a pessoa poder dar o dinheiro, uma comida para a pessoa se alimentar, entendeu? Fazer alguma coisa, vender alguma coisa nas ruas. Então a rua ela nos ensina a ser correria, né? Claramente que não são todos que procuram essa correria para poder comer, tomar um café, almoçar ou fazer alguma coisa para poder sobressair daquele pensamento ruim, negativo, né? Que sempre vem os pensamentos negativos a pessoa que está em situação de rua. Então, a rua, posso dizer assim, que ela fica no meu termo, né? No meu termo. Eu conheci você através
do Aurora da Rua. Eu sou assinante há pouco tempo, mas eu leio a Aurora da Rua há muito tempo. E eu li nessa última edição que o Aurora fez 18 anos. Sim. E você deu uma entrevista para esse número, exatamente, tem uma foto sua com o padre Walter. E eu achei muito, muito curioso, muito interessante umas coisas que você colocou sobre o seu trabalho com a Aurora da Rua. Você podia nos falar um pouco como foi que você iniciou? Você diz, eu era um pouco tímido, tinha dificuldade de vender, e depois você ganha outra dimensão. Vamos conversar um pouco sobre a Aurora da Rua e sua Vamos vida. lá. Uhum. A Aurora da Rua eu conheci assim que eu cheguei aqui, né? Quando o irmão Walter me trouxe para cá na quarta-feira. Na quarta-feira eu voltei novamente para a rua, para o professor que não se encontrava. Na quinta retornei para a comunidade da Santíssima Trindade, que eu fui acolhido, né? Na primeira noite, foi numa quinta, não esqueço mais. E numa quinta foi acolhido. Passei a noite, tomei banho, comi, me alimentei, né? No outro dia, ele perguntou o que achei, se eu queria ficar, como é. Você quer passar um tempo aqui para você pensar melhor a sua vida. Esse é, é melhor ficar um tempo aqui e pensar um pouco na minha vida, entendeu? E a passar, ao passar do tempo, posso dizer assim, né? Ao passar do tempo, houve essa apresentação da revista à minha pessoa, né? Para poder me engrejar, ou seja, entrar, fazer parte dessa caminhada, que é uma caminhada linda, né? O trabalho da jornal, hoje é revista, da Aurora da Rua, e tem uma história muito bela por trás, né? E foi apresentado, né, a revista, a Luciana que está aqui, né? E perguntaram se eu estava interessado a participar, se tornar um vendedor. Aí, claramente, eu curioso para saber como é o processo. Aí eu procurei e disse, não, pode ser, né? Pode ser depois de alguns, dizer assim, um mês, dizer assim, né? Aqui na comunidade. Aí comecei a fazer um termo, né? De comportamento, termo que eu assinei o termo, né? Mostraram algumas regras, né? Para poder fazer parte da revista Aurora da Rua. E, e a revista, ela foi, assim, dizer assim, um rio, né? De oportunidades e também de conhecimento e troca de experiência, né? Assim, no início, como eu falei, coloquei bem na revista, foi um pouco difícil, porque já vim, como eu falei para você no início da nossa conversa, a pessoa ela vem com algumas mazelas, né? Com algumas mazelas, com algumas coisas negativas na mente, pensando que também vai dar errado, que ela vai fazer, ou alguma coisa vai dar errado, ou aquilo que ela passou, ela viveu em situação de rua. No início foi difícil, né? Quando eu comecei a vender a revista, foi um pouco difícil, era alguns não, e também não sabia me colocar com algumas palavras, também não sabia lidar muito com não. E também na rua eu recebia muito não por conta da minha aparência, por conta da minha situação, né? Eu me encontrava em situação de rua. Mas eu entrei também, quase entrava de novo na terrível depressão, né? A depressão de tristeza, né? Aquele desânimo, aquela vontade de. É uma coisa que só a pessoa que passa, ela sabe que é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim, tanto para a mente, como para o espírito, como para o corpo, né? Passei 15 dias, né? Vendendo a revista, não foi como eu imaginava, né? Logo no início. Fiquei um pouco ali no caminho do peregrino, só via no caminho do peregrino, que é bem em frente que eu estou aqui, falando com o senhor aqui. Ficava ali, cabeça baixa, pensando, né? E eu dizia, rapaz, é melhor vender.
bala, comida, do que vender revista, né? Porque eu pensava que ali a revista não ia dar muito resultado positivo para minha vida. Mas eu me enganei, né? Me enganei. Ah, chegou algumas pessoas, né? Responsável da comunidade, perguntou o que está acontecendo. Eu falei, né? Estava desanimado, né? E ali eles me chamaram, botaram ali as coisas ali no eixo, me levantaram, me colocaram um ânimo, né? Botaram um time para me poder sair, para ocupar minha cabeça, para ocupar minha mente, porque eu estava assim, recém-chegado e também estava recém na revista Aurora da Rua como vendedor. E isso foi posso dizer assim, isso foi tipo uma ferramenta que me colocaram nas minhas mãos, né? Aquela, como dizer assim, ousadia, uma ousadia boa, né? Para poder buscar, né? Aquilo que ainda não estava buscando, né? Para minha vida, ocupar minha mente, focar mais naquilo que eu tenho como meta, como um sonho, como objetivo. E me colocaram essa ferramenta de ânimo, de ânimo. E, cara, eu comecei a criar ideias, tipo, sair para a igreja, conhecer alguns padres, conhecer alguns irmãos, né? Também algumas ideias como abordar uma pessoa para poder apresentar o trabalho que eu estava fazendo. Comecei a inventar algumas coisas, a criar algumas ideias para poder aí desenvolver aquilo que eu estava desacreditado do trabalho que eu estava fazendo, né? Que era vender a revista, apresentar o trabalho um trabalho que me acolheu, que me abraçou, e eu estava desacreditado naquilo que me acolheu, né? E eu queria acreditar nesse trabalho. E uma vez você acreditando no trabalho que você está fazendo, automaticamente pode demorar um pouco o resultado, mas o resultado positivo chega. E esse foi o caso, né? E hoje, graças a Deus, já fazer 9 meses já como vendedor da revista, né? E essa caminhada de apresentar a revista, de vender, venda nos ônibus, eu vendo na rodoviária, vendo mais nas igrejas católicas, né? Vou lá nas igrejas católicas, apresento o trabalho, porque na verdade faz parte da comunidade da igreja católica, né? E graças a Deus sou bem acolhido, né? Onde eu chego, sou bem acolhido. E em termos da timidez, que era bastante tímido, né? Assim, tipo, medroso por conta de alguma situação que eu passei na rua, essa timidez foi passando, né? Fui passando mais assim, fui acreditando, não posso dizer, fui acreditando mais em mim, né? Fui acreditando mais em mim para poder sobressair daquela telha de desânimo, daquela telha de, de falta de fé, posso colocar assim, Você né? trabalha mais na rodoviária? Não, a rodoviária tem alguns dias que eu vou, né? Eu vou na Sim. segunda, na quinta, na quarta ou no sábado. Mas o maior dia que eu vou é na quinta, no sábado e na quarta-feira. Uhum. O resto de todos os dias vou para as igrejas e quando dá assim dá uma vibe na minha mente, eu vou entrar nos buzu, nos ônibus, para poder apresentar aí o trabalho que eu faço, né? E E como é, tá Benji, certo, né? é aceito quando você entra no ônibus, você tem uma roupa, você Sim, tem um tem um uniforme, colete, né? Um colete, apresentação. um Como é colete. que essas pessoas lhe recebem no Cara, ônibus, na rodoviária? na rodoviária, porque em todo um ambiente é diferente do outro, né? Um ônibus é diferente da rodoviária, a rodoviária é diferente das igrejas. Então, você tem que abordar, tem várias abordagens diferentes. Eu não vou abordar uma pessoa da igreja como eu faço nos ônibus, né? Se for o caso. Eu não vou abordar uma pessoa do que está na igreja como abordo uma pessoa que está na rodoviária, porque é bem diferente. Porque a pessoa que está na igreja ali, ela está ali para poder ali fazer alguma coisa, falar, conversar, confessar os seus pecados. Ela está ali numa espiritualidade, né?
Então você tem que também ser espiritual, não só querer vender a revista, mas também você tem que ser espiritual, né? Ser ali uma pessoa solidária, conversar em termos de algumas coisas, apresentar algum projeto da igreja. Aí quando a igreja, você apresenta a igreja para ela, né? Ou seja, você apresenta o projeto da igreja, tipo, é uma igreja católica, aí os irmãos já, que estão na igreja, da comunidade da Santíssima Trindade, porque alguns irmãos já conhecem o trabalho, que acolhe pessoas de rua, né? Então, eu vou com essa ferramenta, que é da igreja da comunidade da Santíssima Trindade. Já a questão da rodoviária, eu já vou com a ferramenta sobre projetos sociais, né? É um projeto social que ajuda pessoas que estão em situação de rua, né? Porque se eu for dizer aqui, for falar de religião para uma pessoa da rodoviária, que é da igreja católica, algumas pessoas não vai gostar, Hum. né? Alguns vão abraçar. Então, o ambiente é diferente, então abordagens são diferentes. Então, foi isso que eu fui pegando, foi isso que eu fui aprendendo dia a dia, foi isso que eu fui computando na minha mente para poder aí desenvolver aquilo que eu estava precisando, que não estava desenvolvendo, né? Que Onde é era, o melhor lugar para trabalhar? No ônibus, na cara, o melhor igreja lugar que ou faz na é você. rodoviária? Hã? Na verdade, o melhor lugar que faz é a pessoa. Tipo, quando eu vou para uma igreja, é uma igreja pequena, né? E eu vou com uma quantidade de body, vou com 40 revistas, pode dizer assim, 40 revistas. Aí, te vê que eu vou dizer assim, ah, não vai vender muito, porque a igreja é pequena, uma paróquia pequena. Mas me surpreende, né? Aí, pá, leva tudo, todo mundo leva, abraça, muitas pessoas acolhem. Aí eu vou numa igreja enorme, numa igreja grande, vou com bastante revista, diga lá, vai arrebentar, vai abalar. Não vendo quase nada, né? Então, também depende do dia, depende também do mês, depende também da data, depende também da semana. Então, isso depende muito dos dias, depende também muito do local, né? E é uma estratégia que a pessoa tem que ela vai pegando, vai encaixando as coisas direitinho, aí você vai analisando os dias, a semana, as igrejas que é melhor, os irmãos que ali que acolhe mais, o paróquio que também ali acolhe mais o trabalho social da comunidade da Santíssima Trindade, né? Então, não existe lugar específico assim melhor, né? Então, tem dia que eu vou para a rodoviária também, não vendo quase nada, né? Então, fica aquele negócio meio termo. Mas se botar assim, rodoviária, ônibus, igreja, assim, o lugar mais seguro para você vender claramente vai ser na igreja, né? Porque ali vai ser o paróquio que ele vai anunciar, você não vai se esforçar tanto, né? Apenas você vai lá conversar com ele antes da missa, né? Claramente faz amizade, né? Com o paróquio, conversa, fala um pouco do projeto, fala um pouco de você, para ele ficar interessado, para ele poder, no momento do anúncio, poder anunciar o trabalho que você está fazendo ali dentro da paróquia do paróquio. Uhum. Eu li aqui na edição, eu vou mostrar para as pessoas, essa é a edição 18 Sim, sim. anos, maior idade, e você fez essa entrevista que eu achei muito interessante. E você diz assim: hoje sinto que a aurora da rua me transformou tanto quanto eu transformo cada edição vendida em um novo encontro. E no final você diz uma coisa muito interessante, que é o que eu queria terminar a nossa conversa por aí. Você diz que você é um vagalume na noite. Eu achei isso muito interessante, porque os vagalumes são aqueles insetos que a gente vê no interior, que acende aquela luzinha no escuro e sai iluminando pequenininho, junta vários vagalumes e sai. Eu, no meu interior, quando eu era menino, a gente pegava os vagalumes, botava numa caixinha e eles são uns insetos muito curiosos. Eles têm luz própria, eles iluminam. E eu achei muito interessante que você disse assim: e assim sigo, como um vagalume na noite, iluminado por essa revista que me deu voz e pertencimento. Eu achei isso muito legal, né, David? Eu queria que você pudesse nos falar um pouco como é que você se sente como um vagalume na noite, iluminando sua vida e os lugares por onde você anda. Cara, você falou agora do interior, também moro no interior, né?
eu colocava os meus vagalumes dentro de uma garrafa Pepsi, né? Aquelas garrafas de plástico. Não só os vagalumes, mas vários, porque eu era muito curioso em termos de insetos, aquele a joaninha, aquele os besourinho que é verde, mas principalmente à noite eu pegava muitos vagalumes, botava na garrafa para alumiar, né? Então isso veio da minha infância, né? Posso dizer assim. O vagalume, que é bem curioso, como você bem colocou, ele vai ali colocando alguns pontos, né? Como você, já que você colocou em termos de você ler essa parte, que é uma parte que eu comentei aqui com a jornalista Isis, perdão, que eu gosto muito de citar um pouco a versículo da Bíblia, quando eu vou para a rodovia, principalmente no rodoviário, né? Eu coloco não assim incentivando a pessoa falando sobre religião, mas eu falo um pouco daquilo que é uma verdade, né? Aquele que nós somos a luz do mundo. Então, você vê uma expedição, o próprio Jesus falou, né? Nós somos a luz do mundo, né? Então, se eu sou a luz do mundo, se você é a luz do mundo, porque a verdade que falou, foi a própria verdade que falou, que é Jesus, eu creio que nós somos a luz, cara. A gente pode também ser coisas boas, porque o ser humano não é só coisas ruins. Muitas pessoas dizem, mas o mundo hoje está só de coisas ruins. Não. Tem ser humano bom também, tem ser humano que é de luz. Tem ser humano que lhe apoia com palavras, tem ser humano que lhe abraça, né? Que você sente uma energia positiva, que você pode contar com essa pessoa. Uhum, Então, eu creio que nós somos a luz do mundo. Nós podemos mudar o mundo, sim, com pequenos gestos, com a palavra, um incentivo para uma pessoa que está começando recentemente, uma oportunidade, se eu puder dar uma oportunidade, ou se você puder dar uma oportunidade, a pessoa dê, você vai se tornar luz na vida dessa pessoa. Então, o vagalume veio dessa passagem da Bíblia, porque eu levo essa passagem, que nós somos luz, e luz do mundo, né? Luz do mundo. Então, essa revista, como você bem colocou, ela trouxe essa esperança, né? Essa esperança de conhecer eu mesmo, né? Como pessoa e me reconhecer que eu sou luz, uhum. Quais são entendeu? os seus projetos, eu diria, para os próximos tempos, David? Eu tenho muitos projetos, Hum, mas um do projeto é levar, né? Essa mensagem aí para e que um dia a minha família possa ver também essa essa luz, né? Que possa também trazer essa história que também possa fazer levar, na verdade, como você agora falou, eu vou te dar só uma palavra e isso fique gravado na história, né? Algumas coisinhas, algumas palavras que mudam a vida do ser humano. Tem palavra, só uma palavra que destrói. Que diz assim que a palavra, a morte e a vida está no poder da palavra. Então, que uma palavra que possa mudar e ficar na história de uma vida de uma pessoa. Isso é muito importante, né? Através da venda que eu vendo a revista, porque muitas delas na rodoviária estão ali triste, muitos já falei, muitas pessoas chorando, né? E agradeceu com uma palavra que eu dei para ela, um gesto de um abraço, de um aperto de mão, né? Já encontrei mulher ali com câncer na rodoviária, né? Desesperada, apenas eu dei uma palavra da luz, uma palavra da luz para ela, né? E não só é questão de vender revista, não é só questão de você querer vender revista e ganhar seu dinheirinho, mas a questão é que você venha ser luz, hum. eu venha ser A luz. minha última pergunta que você responde se você achar conveniente. O fato de ser um homem preto faz alguma diferença no seu trabalho, na sua vida? Sim, faz a questão de eu ter pela cor, pela, pela raça, né? Posso dizer assim. Muitas pessoas têm preconceito, algumas pessoas têm preconceito, algumas pessoas, principalmente quando eu falo um pouco da minha um pouco da trajetória, que fui morador de rua,
muitas pessoas ficam meio ansiosa, né? Meio travada, posso dizer assim, em termos de preconceito, né? Preconceito, ele tá em toda a sociedade, né? Tá na casa, tá nas igrejas, tá nas empresas, tá nas ruas. Preconceito tá em todos os lugares. E aí, principalmente tem algumas pessoas que você nem imaginava que é preconceituosa, que é. Preconceituosas. Isso, é, exatamente. Enganchou um pouco aqui a língua. Aqui. É Então, isso. são pessoas que você não imaginava que... E pessoa que eu chego na rodoviária e diz assim, essa pessoa ela vai comprar a revista. Veja só, né? Aí eu digo assim, essa pessoa vai comprar uma pessoa bem vestida, bem extinta, né? Aparentemente tem condições, né? E eu, na minha mente, essa pessoa ela vai levar pelo menos umas 3 ou 4 revistas fazendo doação para ajudar o projeto e a minha pessoa também. Aí eu vou lá, né, todo faceiro, falo, apresento trabalho, me apresento, falo meu nome e tal, falo um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. E acaba essa pessoa ela não levando. Aí eu vejo, aí eu passo pelo carro, que eu uso um ônibus, né? É um ônibus pequenininho de inox, eu boto a revista em cima na rodoviária e vou passeando pela rodoviária com aquele ônibus, né? Com a revista em cima. Aí eu passo, eu paro numa pessoa tão simples, assim, uma senhorinha, um senhorzinho simples, né? Que muitas pessoas não dá nada. Aí tem uma voz diz assim, para aqui, fala com essa pessoa, dá atenção a ela. E ela começa a puxar a conversa, essa pessoa simples, em termos de aparência, eu posso dizer assim, também não tenho certeza financeiramente, ela começa a contar, a falar com você, e parece que ela conhece você de muitos anos, né? E começa a bater ali uma conversa, e você sabe, e alguma vez eu mesmo fico botando na minha mente que a pessoa ela não vai levar por conta que ela está muito simples, né? Para você ver como é o ser humano, né? Aí eu me engano, no final me engano, a pessoa leva duas, leva três, aquela pessoa bem simples. Então, existe, é como eu falei para o senhor, que muitas das vezes o ser humano ele pode surpreender, né? Surpreender a pessoa, como você falou, que a cor da pele atrapalha, atrapalha algumas vezes, né? E algumas coisas podem lhe enganar, né? É, através da aparência. Então, por isso que hoje eu não me engano muito com as aparências, né? A pessoa pode ser mais simples que eu paro para falar com a pessoa na rodoviária ou na igreja. Acho que são as pessoas que hoje eu dou mais atenção, entendeu? Porque eu aprendi que não é porque a pessoa não está muito bem vestida que ela não tem condições de lhe ajudar, entendeu? Tem pessoa que está muito bem vestida, mas ela não tem condições ou ela não quer ajudar porque não é da natureza dela ajudar, né? Mas tem pessoa que é tão simples que a natureza dela, mesmo se ela não tiver, ela vai dividir aquilo que ela tem com você, ou ela vai lhe dar aquilo que a única coisa que ela tem, recurso que ela tem, ela vai lhe dar só para ver você sorrir ou ficar alegre ou satisfeito com aquilo, com a atitude que ela fez para você. Então, as aparências para mim hoje não me enganam, entendeu? Por nada, eu não levo negócio de aparência porque a pessoa está bem vestida, porque a pessoa fala bem, porque é isso. Então, eu não levo isso muito em conta. Eu levo hoje que eu posso parar com uma pessoa, conversar com ela, sorrir, ela contar um pouco da história dela, ela me dar um abraço, olhar nos meus olhos, né? E eu vejo aquele olhar de querer assim, o seu bem, né? Você conseguir, mesmo de vez que ela não fala, mas os olhos brilham, né? Aí você sente aquela energia positiva. Então, é hoje que eu falo para o senhor que hoje as aparências ela não levam muito em conta para poder vender uma revista ou para fazer uma amizade, né? Entendeu? É isso aí. David, eu quero lhe agradecer muito essa conversa. Eu desejo que você continue vagalumeando por Salvador. Eu acho que você Amém. se apresenta como um vagalume do Aurora da Vida, agora que é uma revista. No começo era um jornal e agora é uma revista. Então, eu queria lhe agradecer essa Eu que conversa, agradeço, Santonho. desejar a você muitas vendas, mas, sobretudo, o que eu acho que fica dessa conversa nossa é essa sua posição de não desistir
e de ser um vagalume e sair aí com sua luzinha iluminando os lugares por onde você anda. Obrigadíssimo, viu? Amém. Então, Gratidão. então, se você que nos ouviu e nos viu, essa conversa com José David, você compartilhe, você dê um link, você comente com as pessoas, porque isso vai nos ajudar a divulgar esse belíssimo trabalho que é o da Santíssima Trindade e, sobretudo, a venda dessa revista que dá o sustento de cada pessoa, cada vagalume. Então, obrigado. Inscreva-se no canal Conversando com Nery e até a próxima conversa.